Bom dia a todas e todos. Nós começaremos agora a nossa sessão de agora de manhã, sexta-feira, que é o seminário do Núcleo de Estudos sobre o Congresso com o Grupo de Estudos de Economia Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São várias siglas, NECOM, GEP, do IESP e UERJ. É o segundo encontro. Primeiro tivemos a Mariana Batista, cientista política da Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre ministérios técnicos, ministérios políticos. E hoje nós vamos falar sobre economia e com a honrosa participação do Braulio Borges, que é economista sênior da LCA e do IBRE da FGV, e com a participação especialíssima do José Luiz Oreiro, professor da UNB, que vem pelo grupo de pesquisa em macroeconomia do desenvolvimento. Então, eu queria agradecer desde logo por terem aceitado o convite. E hoje nós vamos fazer uma discussão um pouco mais focada na apresentação em economia, em conjuntura econômica. Deixa eu só pegar direitinho aqui o nome da apresentação proposta pelo Braulio, que é Perspectiva para a Economia Brasileira, Crescimento Sustentado, Voo da Galinha ou Voo de Galinha. Né? Eu queria primeiro agradecer também a Mariane, na logística, não é? A Ellen Guicheney, que é pesquisadora do NECOM, e ao Pedro Lange, pesquisador do GEP, aqui do IESP, e eles estão coordenando, junto comigo, coordenador do NECOM e do GEP, e o Luiz Fernando de Paula, coordenador do GEP, essa sequência de seminários. Esse é o segundo nesse semestre, teremos mais alguns no segundo semestre. Então, só para fazer essa apresentação inicial, eu queria passar a palavra para o Luiz Fernando, que vai coordenar a sessão hoje, de novo, assim, agradecer aí, desde logo, a participação de todos e todos. Ok, obrigado, Fabiano. Bom dia a todas e todos. Vamos, então, dar o início a esse seminário, que é um seminário conjunto de dois grupos do IESP, o NECOM e o GEP, e também a gente está fazendo parceria hoje com o Structuralist Development Macroeconomics Group, que o professor José Luiz Oreiro lidera, e eu sou o vice-líder desse grupo também. Sem delongas, nós vamos passar para o Braulio, fazer a apresentação dele, depois teremos aí cerca de 10 minutos para cada um dos debatedores, Luiz Oreiro, Fabiano Santos, fazerem as suas considerações. Voltamos para o Braulio fazer as considerações e vamos colher também as perguntas que estão sendo feitas no YouTube, que está sendo... o evento está sendo feito online, né? Então, por favor, faça suas perguntas que estaremos coletando. Então, sem delongas, eu passo a palavra para o Braulio Borges, no qual, mais uma vez, agradeço a participação. Bem, Carlos, bom dia a todos, né? Agradeço o convite para poder estar participando aqui dessa conversa hoje, né? Acho que vai ser bastante produtivo, né, o debate, né? E eu vou agora pedir licença só para colocar os slides aqui, que eu trouxe alguns slides. Pretendo fazer a apresentação em torno de meia hora, para depois, né, sobrar um tempo para discussão, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o material para a gente começar, então, a conversa. Todos estão enxergando o material? Sim. Então, vamos... Bem, a proposta de discussão hoje, né, é essa que está aí no título, né, discutir um pouco as perspectivas para a economia brasileira, né, tentando responder se a gente está caminhando para um crescimento sustentado ou voo de galinha, né, e eu tenho aqui uma apresentação, né, que eu vou tentar, né, dar alguns
algumas finalizações para tentar responder a essa pergunta que está colocada, né? Então, sem mais delongas, vamos direto para o material. Acho que é importante, né, antes da gente chegar no contexto da pandemia, né, e tudo que aconteceu nesse último 1 ano e meio, né, acho que é importante também a gente olhar de onde a gente partia, né, no caso brasileiro, né? E não era um quadro muito bom, né? Então, se a gente olhar aí, por exemplo, né, aí é um gráfico que coloca crescimento acumulado, né, do PIB em quinquênios, né? A gente teve o pior quinquênio, né, desde o começo do século passado, né, no período que se encerrou lá em 2019, PIB acumulando contração, né, que é uma coisa relativamente inédita, né, nesses 100 e tantos anos, né, e mais, né, se a gente pega os últimos 40 anos, que a gente tem dados trimestrais do PIB brasileiro e a datação, né, de ciclos econômicos feitas lá pelo pessoal do CODACE, né, do IBRE, da FGV, a gente constata, né, que a recessão de 2014 e 2016, né, a recessão anterior à da Covid, né, no caso brasileiro, ela foi tão profunda e duradoura quanto as recessões do começo dos anos 80 e final dos anos 80 e começo dos anos 90, né, só que a recuperação foi atipicamente lenta, né? Então, lá no final de 2019, o PIB brasileiro ainda estava mais ou menos 3% abaixo do pico pré-recessão, né? Enquanto que nesses outros episódios recessivos que eu mencionei, a economia brasileira já tinha retomado o nível de atividade, né, pré-recessão muitos trimestres antes, né? Então, era uma recuperação atipicamente lenta, né, que a gente vinha observando, né, no pré-pandemia. E a grande questão, né, que se discutia até então mas teria como o Brasil crescer mais, né, nesse período de 2017 a 2019? Havia espaço para crescer mais? Né? O debate se colocava o debate como uma questão puramente estrutural. Não, o Brasil tem um potencial de crescimento baixo, não tem como crescer mais do que 1,5%, se não fizer reforma XYZ e por aí vai. Mas o fato é que, né, pelas várias medidas, né, disponíveis, tem uma estimativa própria minha aqui, tem estimativas da Instituição Fiscal Independente, lá do IBRE, né, por várias estimativas a gente chega à conclusão que a economia brasileira estava operando aquém do pleno emprego, né, está operando, né, aquém do pleno emprego, pelo menos desde 2016, né, 2017, né. Então existia espaço para a economia crescer mais, né, ocupando o excesso de ociosidade, né. A gente vê isso nessas estimativas, né, de ato do produto, a gente vê no comportamento da inflação cheia, né, em relação à meta. Isso aqui é o desvio do IPCA cheio em relação à meta, né, ao centro da meta, né. Vejam que desde 2017 até 2020, correu na maior parte do tempo abaixo da meta de inflação, né. Se a gente toma ainda um cuidado de observar medidas de núcleo de inflação que são mais aderentes, né, à ociosidade doméstica, né, do que a inflação cheia. A inflação cheia é muito suscetível a choques, inclusive choques internacionais, né. A gente constata que a inflação dos núcleos caminhou em torno do piso do intervalo de metas, né, desde 2017, inclusive até 2020. Né. Então, sob várias perspectivas, né, a gente constata que a economia brasileira, sim, teria como ter crescido mais, mesmo, né, que tivesse um potencial de crescimento baixo. Né, existia excesso de ociosidade. Né, então, essa recuperação atipicamente lenta, né, que a gente vinha observando, né, se devia a déficit de demanda agregada. Né, e por que esse déficit, né, ocorreu? Né? Aí entra um pouco a minha avaliação, né, de que tanto a postura como o mix de política econômica foram inadequados. Né? A gente tem um teto de gastos, acho que o teto de gastos foi importante em certo aspecto para tentar tranquilizar um pouco, né, o mercado com relação à perspectiva de solvência fiscal, é uma regra fiscal que dá um norte, né, um horizonte mais de médio e longo prazo para a política fiscal do que as regras fiscais que o Brasil tinha até então, né, mas é uma regra fiscal mal desenhada, né, que trata todas as despesas como iguais, despesas correntes e despesas de investimento, mal calibrada, né, mas mesmo que a gente tome a regra fiscal como um dado, né, o teto, né, foi introduzido lá no final de 2016, vamos considerar isso como um dado. A postura da política monetária, dada a postura da política fiscal, também foi inadequada, como já ficou evidente no comportamento da inflação, né,
que eu apontei nos slides anteriores, né? O Banco Central, independente se ele gosta da meta de inflação fixada pelo CMN, ele tem que cumprir a meta, né? E ele não cumpriu a meta durante boa parte do período de 2017 até 2020, inclusive, né? E aí, para ilustrar e reforçar esse ponto, né, algo que eu e alguns colegas, o Manuel Pires, o Gilberto, né, Borsa, a gente já vinha escrevendo sobre isso desde 2018, né? Mas só para, né, deixar evidente isso, eu trouxe aqui uma figura, né, de um relatório, né, do FMI de dezembro do ano passado, dezembro de 2020, aqueles relatórios, né, que o FMI solta sobre os países, né, que eles chamam de Article 4, né, artigo 4, né, que sempre tem uma avaliação bastante abrangente dos países, né, e o exercício que o FMI fez aqui foi, né, tentar avaliar a postura da política monetária brasileira usando o arcabouço mais tradicional possível, que é regra de Taylor, né, regra de política monetária, né, e qual a constatação, né, desse exercício do FMI? Que durante boa parte do período que foi de 2016 até 2019, né, a taxa Selic praticada pelo Banco Central, né, se situou num patamar compatível com um Banco Central que ignorou completamente, né, o hiato do produto, né, a posição cíclica da economia, né, o que no jargão o pessoal fala de inflation nutter, né, um Banco Central que, né, olha só para a inflação, né, e ignora todo o resto, né. O Banco Central, então, teve uma postura excessivamente conservadora, né? Obviamente que a gente sabe que tem uma assimetria, né, do próprio Banco Central e no mercado com relação à inflação acima versus abaixo da meta, né? Do ponto de vista de boa parte dos analistas, quanto menor a inflação, melhor, né? E aí eu sempre retruco, né, que dada a meta de inflação, o Banco Central tem que entregar a inflação na meta, né? Independente se ele gosta da meta ou não, a discussão do nível da meta é uma outra discussão, né? Mas o fato é que o exercício da FMI corrobora, né, essa avaliação de que houve um excesso de conservadorismo da política monetária, né, durante boa parte desse período, que explica, né, pelo menos parcialmente, essa retomada ativamente lenta que a gente vinha observando até 2019. Né. Outra coisa que me incomodava nesse debate pré-pandemia, né, é que muitos, né, consideravam que, não, tudo bem, a economia está operando aquém do pleno emprego, né, por vários anos, né, isso não tem problema, né, uma hora volta, né, e esse é um tipo de visão que ignora completamente a questão da esterese econômica, né, e a gente já tinha alguns indícios de esterese na economia brasileira, como, por exemplo, eu estou ilustrando com essa figura, vendo aqui, repare que o desemprego de longa duração, né, um dos canais de transmissão da esterese é a acumulação de capital humano, principalmente aquele capital humano acumulado no ambiente de trabalho, né, as habilidades específicas que as pessoas adquirem, né, no ambiente de trabalho. Então, quanto mais tempo a pessoa fica desempregada, mais ela perde capital humano, né? E notem que o desemprego de longa duração no Brasil, essa barrinha amarela, pessoas desempregadas há mais de 2 anos, né, vinha, né, ao longo daquele período que a economia estava operando aquém do pleno emprego, né? Então, né, muitos, né, ignoravam essa questão, né? Aliás, continuam ignorando, né? Acho que, na minha opinião, esse debate de esterese no Brasil, né, ainda está engatinhando, né, na visão mainstream, né? E ignoravam também, né, nesse debate, que a economia operando aquém do pleno emprego era algo que atrapalhava a própria consolidação fiscal, né? Então, quando a gente fala de trajetória de sustentabilidade da dívida, né, a gente tem sim que tentar separar a análise entre o que é conjuntural, mais cíclico, e o que é mais estrutural, né? E o fato da economia brasileira, né, naquele momento, né, via operando com excesso de ociosidade, ou seja, aquém do pleno emprego, né, estava subtraindo, nas minhas estimativas que estão publicadas lá no Observatório de Política Fiscal do IBRE, né, estavam subtraindo algo como 2 pontos percentuais do PIB por ano de receitas, né, recorrentes do governo geral, né? Então, isso, obviamente, estava atrapalhando a própria recomposição do resultado primário e atrapalhando, né, a dinâmica da dívida, né? A dívida subiu bastante, né, entre 2014 e 2019, né, subiu cerca de 20 pontos percentuais do PIB, né, e
provavelmente teria subido metade disso, ou menos da metade disso, se a economia tivesse, né, já lá em 2017, 2018, recuperado, né, a situação de pleno emprego, né, que a gente não tinha ainda observado até o final de 2019 e mesmo até o final de 2020. Aqui já tem 2020, né, que a economia, né, caiu ainda mais, então aumentou ainda mais a ociosidade da economia e atrapalhou ainda mais, né, essa recomposição dos resultados fiscais. Então, esse era o quadro que a gente tinha, sem, né, gastar muito mais tempo, o quadro que a gente tinha no pré-pandemia, né? E veio a pandemia, né, a crise do coronavírus, do novo coronavírus, né? Essa figura aqui é uma figura que eu fiz no começo do ano, né? Ainda quero atualizar ela, né? Não tive muito tempo para atualizar, mas não mudou muito em relação, né, ao que estava lá no começo do ano. Aqui eu estou comparando a frustração de PIB, né, para vários países, blocos, mundo, né, a frustração de PIB em 2020. O que é a frustração? É o quanto se projetava para o crescimento do PIB em janeiro de 2020, né, e o quanto o PIB efetivamente cresceu em 2020. Né? Então, no Brasil, o número aqui está 6,5%, na verdade, hoje a gente sabe que no Brasil foi de 6 pontos percentuais, essa frustração, porque se projetava que o PIB brasileiro iria crescer 2,3%, né, em janeiro do ano passado, essa era a projeção de consenso, e o PIB caiu 4,1%. Né? Então, na prática, a frustração brasileira não foi de 6,5%, né, foi um pouquinho menos do que está aqui, em torno de 6 pontos percentuais. Né? Mas notem, né, que tem bastante heterogeneidade. Né? A Coreia do Sul, né, foi o país que menos sofreu dentre as principais economias, né, uma frustração de 3 pontos percentuais. Né? Tem muita heterogeneidade entre países, né, de um modo geral, né, na média mundial, pegando a média simples de quase 160 países, né, essa frustração foi de 9 pontos percentuais. Né, então, o PIB que se projetava em janeiro de 2020 era 9 pontos percentuais maior, a taxa, né, era 9 pontos percentuais maior do que acabou acontecendo, né, justamente por conta, né, da pandemia. Aqui a gente já vê alguns padrões interessantes, né, que países mais pobres, né, sofreram mais em média do que países mais ricos, enfim, mas é algo que eu vou explorar um pouquinho mais, né, lá na frente. Né. Então veio a pandemia, né, o Brasil até que sofreu menos do que a média, né, então a frustração do PIB brasileiro foi da ordem de 6 pontos percentuais, a média simples mundial foi de quase 9 pontos percentuais, né, embora o Brasil tenha passado longe, né, dos desempenhos que a gente observou em outras economias que sofreram menos com essa crise. Né. A resposta à crise de vários países foi uma resposta bastante agressiva, né, inclusive no Brasil, né, pensando em termos de política fiscal, né, o Brasil implementou um impulso fiscal, né, ou seja, a variação do resultado fiscal estrutural, né, de 8 pontos percentuais do PIB, ou seja, depois de um período de 4 anos de contrações, né, consecutivas da política fiscal, uma política fiscal contracionista, né, o Brasil fez uma política fiscal bastante expansionista no ano passado, né, inclusive com um impulso fiscal maior do que a gente observou na média das economias avançadas, que foi da ordem de 6 pontos percentuais, né, e dos emergentes, né, em que esse impulso fiscal foi da ordem de 3,4 pontos percentuais, pegando os números lá do Fiscal Monitor mais recente do FMI. Né. Então, o Brasil, né, é até importante, eles diziam que o espaço fiscal, né, que o Brasil teria para, né, praticar uma política fiscal, né, expansionista no passado seria muito pequeno, porque já partia de um nível de endividamento muito mais alto do que outros países emergentes. Mas, na prática, o Brasil, né, implementou um impulso fiscal muito mais alto, né, do que os outros emergentes, né, e isso, obviamente, ajudou, né, a economia brasileira a não cair tanto, né. Só que a péssima gestão da pandemia no Brasil, principalmente pelo governo federal, né, agravou o tombo do PIB. Né? Aqui eu vou explicar melhor o que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é um exercício que eu fiz um tempo atrás, né, em que eu estimei, né, um exercício econométrico que eu tentei explicar a frustração do PIB dos países a partir de diversas variáveis. Né? Então, o que está no eixo, na variável explicada é justamente o que está nessa figura, né, a frustração de PIB em 2020, o quanto que o PIB cresceu em relação ao que se esperava, né, e do lado direito tem várias variáveis explicativas, como o número de mortes oficial, né, a gente sabe que tem subnotificação, mas
a gente não tem uma ideia muito clara, né, para todos os países. Então, tem o número de mortes por milhão, dados oficiais, tem os indicadores, né, de stringency, né, de quanto as medidas, né, de restrição de mobilidade, funcionamento, né, foram adotadas pelos países, isso interagindo com a participação do PIB de turismo, né, países que têm um setor de turismo maior, né, em relação à sua economia sofreram mais, né, isso é um fato estilizado importante, né, tem também, né, densidade populacional, né, se o país tem um PIB per capita mais alto ou não, né, a gente sabe que países com renda mais elevada são aqueles países nos quais boa parte da população consegue fazer o work from home, né, home office, né, e com isso você consegue, né, minimizar, né, conseguiu minimizar os impactos, né, da pandemia, né. Então tem várias variáveis mais, né, vamos assim, que caracterizavam essas economias, né, no pré-pandemia, e também tem as respostas de política econômica, né. Notem aqui, eu estou comparando o Brasil, né, com a Coreia do Sul, nesse meu exercício econométrico, né. A Coreia do Sul implementou medidas de restrição à mobilidade parecidas com a do Brasil, né, o tal do Stringency Index, né. Só que como esse Stringency Index ele é de jure, né, e não de facto, a gente sabe que na prática o de facto no Brasil foi bem mais baixo, né, a conformidade, né, o quanto as pessoas respeitaram isso foi bem mais baixo no Brasil do que na Coreia, né, inclusive porque o governo federal, né, fez propaganda contra essas medidas, né, e o resultado aparece aqui, né. Na Coreia do Sul, praticamente o número de mortes por milhão foi pequeno, isso não gerou, né, impacto negativo sobre PIB, né, eles conseguiram controlar bem a pandemia, né, com várias, não só, né, com a restrição à mobilidade, mas também, né, com rastreamento, e por aí vai, né, e no Brasil eu estimo, né, que usando os números oficiais que estão subnotificados, que a gente teve uma contração, um impacto de 2 pontos percentuais do PIB negativo em 2020 por conta da pandemia mais descontrolada, né. E aí a política fiscal, a política econômica, melhor dizendo, de um modo todo, acabou meio que compensando isso no Brasil, né, mas ainda assim o Brasil teve uma queda de PIB, uma frustração de PIB muito maior do que a da Coreia do Sul. Então, a gestão da pandemia pelo governo federal acabou também, né, gerando a necessidade do Brasil fazer um pacote de estímulo fiscal ainda maior, né, do que seria necessário se a gente, né, de fato, tivesse fazendo uma gestão mais adequada da pandemia, né. Um aspecto importante, né, que eu já antecipei um pouco atrás, mas que agora eu entro com mais detalhe, é que a pandemia, né, acentuou, né, as desigualdades entre países ricos e pobres, como já ficou evidente naquela comparação que eu fiz, né, da frustração de PIB, né, e dentro dos países, né, se a gente compara, por exemplo, no Brasil, por exemplo, o PIB de São Paulo cresceu 0,4% ano passado, né, o PIB ex-São Paulo caiu 6%, né, para um PIB médio brasileiro que caiu 4%. Então, regiões mais ricas do país, né, sofreram menos, né? E essa desigualdade a gente observa dentro do país entre quem está no topo da distribuição de renda e quem está lá embaixo, entre quem é mais educado e quem tem menos qualificação. E aí, para ilustrar isso, está aqui, né, um dado já chegando mais próximo do que seria bem-estar, né, para não ficar preso só em PIB, renda, né, a dimensão material, né, do bem-estar. Aqui a gente já tem um indicador de felicidade subjetivo, né, que todos os anos é divulgado lá pela Gallup World Poll, né, e aqui o dado para o Brasil aberto, né, por alguns DCIs de renda, né, então a gente observa, né, na barra azul o indicador de felicidade subjetiva, que varia entre 0 e 10, né, o azul é o pré-pandemia, né, e o laranja é o já depois, durante a pandemia, né, porque foi feita essa mensuração ao longo de 2020. Então, notem que, né, realmente os mais ricos eram mais felizes no pré-pandemia, mas essa diferença não era tão grande, e essa diferença se acentuou expressivamente, né, com o evento, né, pandêmico do ano passado, né. Então, esse também é um aspecto que os dados do PIB agregado não contam muito, né, então, a despeito do Brasil não ter tido uma frustração de PIB tão grande como em outros emergentes, né, e ter ficado até um pouco melhor do que a média mundial, ainda assim, né, a gente tem essa disparidade muito grande, que significa dizer que o bem-estar no Brasil, né, provavelmente foi impactado muito mais do que os números do PIB agregado sugerem, né.
Bem, aí a gente já chega em 2021. Né? 2021 a gente tem visto uma recuperação cíclica, né, cada vez mais forte na economia brasileira, né, a despeito da contração fiscal, né, então nesse número que eu mostrei aqui atrás, né, onde a gente teve um impulso fiscal de 8 pontos percentuais do PIB no ano passado, neste ano a gente vai ter uma contração de uns 6 pontos percentuais do PIB. Né, a despeito dessa contração fiscal, né, a despeito do aperto da política monetária que o Banco Central já começou a sinalizar no final do ano passado, e ainda a despeito do atraso da vacinação, né, em massa no Brasil, que finalmente parece ter ganhado um pouco mais de velocidade nos últimos 2 meses, né, ainda assim a gente tem alguns ventos, né, que ajudam a fazer com que o nosso PIB provavelmente cresça perto de 5% neste ano de 2021. Essas já são as projeções de consenso mais recentes. Quais são esses fatores? Tem um ciclo de recomposição de estoques, né? Ao longo de 2020, muitos setores, né, paralisaram completamente a produção, né, e com isso os estoques previamente acumulados foram consumidos, né, vários setores ainda estão correndo atrás de normalizar esses estoques, né, então eu estimo, por exemplo, que se o PIB brasileiro realmente crescer 5% esse ano, algo como 1,5 ponto desses 5 serão pura e simplesmente recomposição de estoques, né, para você voltar para um nível de estoques, né, mais adequado, né, semelhante ao que você tinha no pré-pandemia. Né. E, além disso, o próprio ciclo global está ajudando o Brasil, e essa figura aqui é evidente. Né. Essa figura aqui é uma verdade inconveniente, né, que eu gosto de mencionar. As pessoas, muitos ignoram que os ciclos do PIB brasileiro estão muito ligados e cada vez mais aos ciclos, né, de preços de commodities. Por várias razões, não só os impactos diretos, né, sobre o setor exportador de commodities, mas os impactos indiretos, os spillovers financeiros e por aí vai. Né. Então, o preço de commodity, né, internacional subindo bastante desde o setembro do ano passado, o PIB brasileiro também acaba surfando nessa onda. Né. E a gente vê para trás aí como a aderência é alta, a correlação aqui nesse período de 25 anos é de quase 72%, a correlação simples, né? E aqui a gente sabe que correlação implica causalidade, né? Porque preço internacional de commodity é uma coisa que o Brasil tem muito pouca influência, né, no mercado agregado de commodities. Né? Então a gente tem aí uma recuperação cíclica, né, provavelmente o PIB brasileiro caminhando para crescer uns 5% nesse ano. A gente tem que lembrar que o tal do carregamento estatístico também já favorecia um número alto neste ano, né, porque o PIB caiu 4% no ano passado, né, então o carregamento estatístico já de bandeja entregava um crescimento de 3,6% nesse ano, né, e a gente provavelmente vai crescer 5% por conta desses fatores aí que eu mencionei para vocês. Né. E com as revisões que começaram a acontecer de 1 mês e meio para cá, né, no começo do ano o mercado, né, os analistas estavam um pouco mais pessimistas, né, projetando o PIB brasileiro crescendo 3 a 3,5%, e como eu disse, agora já está chegando perto de 5%, há quem fala em 6% de crescimento. Com essas revisões para cima, as projeções para a dívida pública bruta, que aliás não é um bom critério, né? Dívida líquida é o melhor critério para você observar, né, quando a gente fala de país emergente, mas enfim, né, ainda continua essa tara pela dívida bruta, mas, né, sem surpresa, com a revisão do PIB para cima, né, as projeções para a dívida bruta brasileira, né, no final desse ano, que estava em torno de 90% do PIB, né, praticamente repetindo o nível do ano passado, até subindo um pouco em relação ao nível do ano passado, que foi de 88,8% nessa métrica do Banco Central. Né. Hoje, né, a maioria já fala de 81%, 82% do PIB. Né. E aí entra aquela discussão que o governo virou sócio, né, da inflação, é isso que está ajudando, enfim. Eu respondo a essas críticas, a esses questionários, e falo, é muito simples isso. Se a economia está operando muito aquém do pleno emprego, né, um choque favorável de demanda, independente se ele vem de fatores externos ou internos, ele é pró-consolidação fiscal. Né? Voltemos àquela figura que eu coloquei lá atrás, né? O impacto do ciclo econômico sobre, né, a arrecadação recorrente, né, do governo federal e dos governos regionais. Né? Se eu fecho esse ato, né, da economia, né, naturalmente isso recompõe o superávit primário, né, além de, obviamente, ajudar, né, no denominador da relação de dividendo. Né? Então, não tem muita surpresa. Né? Num contexto em que a economia está operando aquém do pleno emprego, né, políticas de estímulo à demanda são pró-consolidação fiscal. Né? Isso resolve os problemas fiscais estruturais mais de médio e longo prazo do Brasil?
Não necessariamente, né? Aí é uma outra agenda, né? Mas enquanto a gente estiver operando aquém do pleno emprego, né, qualquer coisa que faça a gente se aproximar do pleno emprego é pró-consolidação fiscal, né? E o mercado, né, considera isso como uma surpresa, enfim, acho curioso, né, esse tipo de avaliação, no fundo, ignorar, como eu disse lá atrás, na discussão do pré-pandemia, a questão da posição cíclica da economia, né? E aí a gente chega, aqui eu já estou chegando nos últimos slides, a gente chega já em 2021, e o novo mandato do Banco Central, né? Já que a gente está falando de política de estabilização macroeconômica, para tentar levar a economia de novo, o mais rápido possível, para perto do pleno emprego, né? A gente teve, no começo desse ano, em fevereiro, depois de 2 anos de tramitação no Congresso, a aprovação da Lei Complementar 179, que aumentou a autonomia operacional do Banco Central, né? Na minha opinião, aumento da autonomia é importante, né, para amenizar risco de ciclo político eleitoral da política monetária, para lidar com os problemas de inconsistência intertemporal, né, de sempre prometer, né, lá para frente entregar, né, a meta de inflação, enfim, né. Mas eu acho que ainda essa questão da autonomia precisa ser reforçada, não com a independência total do Banco Central, longe disso, mas eu acho que a gente precisa dar mais instrumento, né, para o Banco Central, né, e o principal instrumento é o depósito voluntário remunerado, né. Aliás, né, eu vi no noticiário ontem que, né, esse projeto parece estar avançando no Congresso, que foi colocado em regime de urgência, né, a aprovação desse depósito. Isso, além de, obviamente, dar mais autonomia para o Banco Central em relação ao Tesouro, né, não depender mais de títulos do Tesouro, né, para poder fazer a gestão de liquidez da economia, né, isso, na prática, desinfla o estoque de compromissados, né. O Brasil mistura, né, nos dados de dívida pública, né, operações de natureza puramente monetária, de gestão da liquidez da economia, com operações, né, de natureza fiscal. Então, o estoque de compromissadas hoje no Brasil está em 16%, 17% do PIB, e para isso o Banco Central tem que manter no seu ativo 25%, 26% do PIB de títulos do Tesouro, né, que estão contabilizados lá na dívida pública brasileira de maneira diferente, se é o critério FMI, o critério Banco Central, mas estão contabilizadas lá, né. Então, o depósito voluntário remunerado, além de aumentar a autonomia operacional do Banco Central, ele também, né, permite que a gente faça uma faxina das estatísticas de dívida pública e tenha dados mais comparáveis, né, com o restante do mundo, né. Então, né, falta ainda isso, né. E aí a grande novidade que muitos, eu diria que a maioria, né, torceu o nariz, né, foi a inclusão, né, eu estou colocando aqui entre aspas a atividade, né, depois eu vou qualificar melhor, a inclusão da atividade no mandato formal do Banco Central, né, ainda que como um objetivo secundário, né. Muitos torcem o nariz para isso, a despeito de, né, a literatura teórica recente, mainstream, mais recente, sugerir, né, que o Banco Central também tem que estabilizar a economia e não olhar só para desvios da inflação em relação à meta, e mesmo se você ignorar a existência de esterese econômica, né, a literatura recente, mainstream, né, muitos desses trabalhos ainda ignoram essa questão da esterese, mas eles mostram claramente que uma função objetiva do Banco Central tem que ter inflação, mas também tem que ter, né, alguma medida de ociosidade da economia, né. A despeito disso, né, muitos torceram o nariz, né, e o curioso é que, na prática, o Banco Central até agora tem ignorado, né, essa lei que ampliou o mandato dele, né. A gente vê isso na própria comunicação das decisões de política monetária, não existe nenhuma preocupação em apontar, existe total preocupação em dizer que a inflação vai voltar para a meta no horizonte relevante, né? Mas não existe nenhuma preocupação em dizer quando que a economia vai estar de volta ao pleno emprego nas projeções do Banco Central. O que é pleno emprego para o Banco Central? Nenhuma preocupação até o momento, né? E acho que isso chega ao nível do escárnio, né, na minha opinião, quando eu comparo, né, o que está escrito no texto dessa lei complementar, que foi aprovada, e o que o Banco Central colocou lá no seu website, né? Então, se a gente for observar o que está na lei, né, o que a lei diz é o seguinte: sem prejuízo de seu objetivo fundamental, né, o Banco Central também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. É isso que está na lei,
aprovada em fevereiro. Né? O que o Banco Central colocou lá no seu site, nos seus documentos, 2 meses depois, né? É curioso, porque logo depois que a lei foi aprovada, o Banco Central comemorou a questão da autonomia, colocou no mesmo dia lá no site, mas esqueceu de colocar o mandato ampliado. 2 meses depois ele, né, colocou, mas ainda assim ele, né, adotou uma liberdade, né, poética, vamos dizer assim, para interpretar o que está na lei de uma maneira distinta. Né? Então, o que ele colocou lá é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Né? Para mim, assim, é um escárnio, né, isso. Né? A lei é muito clara qual que é o objetivo do Banco Central. Né? Então, na prática, o Banco Central tem ignorado, né, isso. Né? Infelizmente, né, não vejo mudança tão cedo, inclusive porque a autonomia do Banco Central deu mandato fixo para vários dos diretores, a maioria tem essa visão, né, vamos dizer assim, né, preconceituosa com relação a colocar atividade no mandato. Né? Então, na prática, né, a despeito da gente estar caminhando para uma recuperação cíclica bem forte neste ano de 2021, né, se a gente olha as perspectivas mais à frente, elas não são muito animadoras. Né? Isso eu estou falando pelas projeções de consenso, não estou nem falando pela minha avaliação específica, que é o que a figura aí está revelando. A figura revela, né, compara a trajetória do PIB brasileiro, né, em janeiro de 2020, projetada pelo consenso de mercado, né, pegando 2019 como 100, né, e a linha vermelha pega as projeções mais recentes, que já colocam o PIB crescendo 5% nesse ano, né, também considerando, né, 2019 igual a 100. Né. Notem, né, que não tem convergência, né, da trajetória do PIB, né, pós-pandemia, né, em relação à trajetória projetada no pré-pandemia. Né. Isso é bem diferente, por exemplo, do que a gente constata para a economia dos Estados Unidos, né, principalmente depois, né, da transição de governo, né, novo pacote de estímulo fiscal, toda a discussão do pacote de infraestrutura. Né. Hoje as projeções do FMI, de vários analistas, já colocam a economia americana, né, lá em 2023, 2024, né, com um nível de PIB superior ao que se projetava no pré-pandemia. Né? Seria, né, nessa figura aqui do Brasil, a linha vermelha cruzar a linha azul. Né? Isso já é projetado hoje para a economia norte-americana. A economia chinesa chega bem perto disso. Né? Na Europa ainda, né, vai depender muito da questão política interna envolvendo a Alemanha, se vai ter uma mudança de governo, né, se os verdes realmente vão assumir, né, agora, né, na eleição final desse ano, e com isso mudar um pouco a postura da política excessivamente conservadora, política fiscal excessivamente conservadora alemã. Né? Mas o fato é que, né, se a gente olha para o Brasil, né, a recuperação cíclica desse ano, né, não está, né, fazendo com que a trajetória do PIB brasileiro convirja para a trajetória do pré-pandemia. Né? Então, a gente ainda tem uma diferença lá em 2024, um PIB quase 4,5% menor, né, do que se projetava no pré-pandemia. E, de novo, eu insisto, isso aqui são projeções de consenso, né, não são projeções minhas, enfim, são as projeções que estão lá no sistema Focus do Banco Central. Né. Então, a recuperação cíclica, né, é importante, né? Acho que a gente tem sim que comemorar, independente se ela é gerada por fatores externos, internos, o fato é que ela é importante, né? Ajuda a recompor as perdas do ano passado, ajuda a acelerar a parte mais cíclica, conjuntural do ajuste fiscal, né, da consolidação fiscal, melhor dizendo, que foi ignorada durante 5 ou 6 anos, né, e agora, né, alguns enxergam como uma surpresa, né, e até como algo fortuito, quando na prática faz parte da história, né, essa perna cíclica da consolidação fiscal, né? E aí, olhando para frente, enfim, a expectativa, obviamente, acaba recaindo sobre alguma mudança de 2023 em diante, associada, obviamente, ao desfecho das eleições no ano que vem, né? Então, acho que a gente tem que, primeiro, né, começar a cobrar o Banco Central que ele, né, cumpra o novo mandato, né? Isso é uma cobrança que todos nós, analistas, temos que, né, fazer, né, o tempo todo, né? Eu sou chato, eu escrevo bastante sobre isso lá no blog do IBRE, né? Inclusive, né, eu sei que por algumas dessas minhas cobranças, o Banco Central, né, fez algumas mudanças pequenas de comunicação, mas a gente tem que, não adianta só mudar a retórica, tem que mudar a prática também, né? O Banco Central, por exemplo, do Brasil, teria que começar a projetar
divulgar suas projeções para núcleo de inflação, como a maior parte dos bancos centrais de países desenvolvidos e emergentes já faz hoje, né? Para não pegar Estados Unidos e Europa, né? Vai lá no Chile, vai lá na Colômbia, em outros países, né? Em outros bancos centrais de países latino-americanos, em que as projeções de núcleo de inflação, né, são divulgadas e balizam as decisões de política monetária. Aqui a gente está muito preso na inflação cheia, né, com todos os choques, né, internacionais e domésticos que, né, podem afetar essa inflação, né. O Banco Central deveria divulgar suas projeções para a questão do excesso de ociosidade da economia, hiato, qual que é a taxa de desemprego que ele projeta. Então ainda falta muito, a gente tem que insistir, né, mas também o arcabouço geral de política fiscal no Brasil, né, incluindo aí desenho e calibração das regras fiscais, né, tem que ser redesenhado completamente no Brasil, né. O Brasil chegou aí a um ápice de 14 regras fiscais, né, depois da aprovação da emenda constitucional 109 neste ano, vulgo PEC emergencial, né, e várias regras mal desenhadas, a regra de ouro, por exemplo, que tem lá desde a Constituição de 88, já não faz tanto sentido, né, o teto de gastos, como eu já disse antes, mal desenhado e mal calibrado, né. Eu sou favorável a um teto de gastos, só para deixar claro, mas não a este teto de gastos que está aí, né. Então, eu acho que a gente tem que começar, né, a apostar, né, que numa eventual mudança, né, de governo em 2023, que a gente, né, busque, né, levar o nosso arcabouço de política fiscal em direção a isso que o FMI já tem defendido há alguns anos, né, o FMI, né, não estou dizendo, né, ninguém, né, que poderia ser considerado mais heterodoxo, né, o FMI já tem defendido há alguns anos, né, o conceito que ele chama de Smart Fiscal Policy, né, que é reconhecer que a política fiscal tem vários objetivos a serem cumpridos, né, desde a estabilização macroeconômica até a promoção do crescimento e desenvolvimento econômico, né, e inclusivo, né, no médio e longo prazo. Então, são 5 pernas, né, dessa política fiscal inteligente, né. A política fiscal tem que ser anticíclica, e obviamente você tem que incorporar isso nas regras fiscais, né. A política fiscal tem que ser growth friendly, né, e aí entra toda a discussão, né, de como se arrecada e como e no que se gasta, né. A política fiscal tem que ser inclusiva, né, porque o crescimento tem que ser abrangente, né, o desenvolvimento econômico tem que ser abrangente para todos e não para uma minoria, né. A política fiscal tem que ser amparada numa forte capacidade de arrecadação, né. Por mais que você ache que boa parte das políticas públicas tem que ser feita via gasto, né, você precisa arrecadar para viabilizar esse gasto, né? E essa arrecadação, quanto mais ela for estável, né, e progressiva e cumprir outros objetivos, melhor, né? E a política fiscal tem que ser prudente, né? Ela tem que construir espaço fiscal nos momentos de boom para permitir que em momentos de crise você possa não só contar com os estabilizadores automáticos da política fiscal, né, mas também um espaço discricionário expressivo para poder, né, evitar, né, que depressões acabem, que recessões muito severas acabem se transformando em depressões, né. Então esse debate todo no Brasil ainda tem que evoluir muito, né. Particularmente, eu e o Manuel, a gente está tentando, né, preparar um policy paper, né, a partir disso que eu estou colocando aqui para vocês, né, para sair no ano que vem, né, perto das eleições, enfim. Mas, no fundo, a gente depende muito do resultado, né, das eleições, né. Caso, né, a gente tenha uma reeleição, né, do atual presidente, né, esquece tudo isso que eu estou colocando aqui. É pouquíssimo provável, né, que a gente tenha espaço para fazer uma discussão, né, que caminhe nessa direção de maior otimização, né, de maior complementaridade entre papel de Estado e mercados, né, nos vários aspectos do desenvolvimento econômico, incluindo na estabilização macroeconômica mais de curto prazo. Bem, era isso que eu tinha para falar, né? Não sei se eu passei um pouco tempo, né? E acho que eu passei um pouquinho, mas era isso. Obrigado. Obrigado, Braulio. Foi excelente a apresentação, realmente. Colocou aí um conjunto de informações, análises, né, que eu acho que dá para levantar uma ótima discussão, né? Eu vou, então, passar para o Zé Luiz Oreiro, depois passo para o Fabiano, e eu mesmo, depois, no final, vou fazer também uma breve
as breves questões. Tá? Então, passa a palavra para o José Luiz Oreno, fazer suas considerações. Bom, bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite do IESP-UERJ para estar aqui hoje debatendo, né, com o Braulio, com o Fabiano, com o Luiz Fernando de Paula, né, essa questão relevante sobre o comportamento mais recente da economia brasileira e as suas perspectivas de curto e médio prazo. Né? Quer dizer, eu não tenho grandes divergências com respeito à apresentação do Braulio, né? Eu aqui vou enfocar apenas questões que são complementares, né, à abordagem dele. Quer dizer, eu começo fazendo a seguinte constatação, quer dizer, o estado da discussão macroeconômica no Brasil, como é apresentado na grande mídia, né, em jornais como Globo News, Valor Econômico, etc., os grandes meios, né, o Globo, São Paulo, o Estado de São Paulo, o estado da discussão macroeconômica parece que o Brasil ele habita um universo paralelo que não tem absolutamente nada a ver com o que é discutido nos países envolvidos já faz muitos anos. Quer dizer, desde 2015, né, que a nossa discussão macroeconômica tem se basicamente restrito a duas coisas, ao teto de gastos e a uma agenda de reformas estruturais. Quando se fala de reforma estrutural, é aquela palavra mágica, né, que parece que todo mundo concorda que o Brasil precisa de reformas estruturais, a questão é quais. Né? E o fato é que nós já fizemos várias reformas estruturais, né? Nós fizemos o teto de gastos, fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, e a economia brasileira continua patinando. Quer dizer, a recuperação que ela teve da crise de 2014 2016 foi pífia, né? O Brasil apresentou uma taxa média de crescimento de 2017 a 2019 em torno de 1,5% ao ano, inclusive inferior, né, à média histórica de 1980 a 2014, que foi de 2,8%. Ou seja, aparentemente a crise de 2014 e 2016 ela teve um efeito permanente, né, sobre a taxa de crescimento da economia brasileira. Ou seja, a taxa de crescimento da economia brasileira pós-crise de 2014 e 2016 é cerca de 40% mais baixa do que a taxa de crescimento de 1980 a 2014. Né? A pergunta a se fazer é por que isso aconteceu. Quer dizer, eu acho que o Braulio colocou aí uma explicação com a qual concordo. Quer dizer, houve um excesso de conservadorismo na condução da política monetária, mas eu acho que esse excesso de conservadorismo a gente não pode atribuir às pessoas que estão na direção do Banco Central, mas ao fato de que o nosso regime de metas de inflação, desde quando ele foi pensado, em 1999, ele foi mal formatado. Quer dizer, eu e o Luiz Fernando, a gente já vem escrevendo há anos sobre esse assunto, inclusive temos um livro editado pela editora da FGV em 2009, né, que se chama Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, Teoria e Evidência Brasileira, em que a gente já fazia a constatação de que o regime de metas de inflação no Brasil ele era excessivamente conservador. Quer dizer, ele, na verdade, ele se assemelha ao que o Braulio mostrou na sua apresentação, que seria o Strict Inflation Targeting, ou seja, um Banco Central que está exclusivamente preocupado com a obtenção da meta de inflação e não está dando a mínima para o nível de atividade econômica e para o nível de emprego. Né? Então, eu acho que o problema já vem daí, ele vem desde 1999. Quer dizer, essa discussão sobre a reforma do regime de metas de inflação meio que se perde durante o primeiro mandato da presidente Dilma, porque, no fundo, ela acabou intervindo no Banco Central, e o Banco Central flexibilizou, né, o regime de metas de inflação, meio que na marra, né, com o Tombini, né, e essa discussão se perdeu. Mas o fato é que, quando veio o governo Temer, ela foi posta novamente. Quer dizer, o Banco Central ele só começou a reduzir a taxa de juros, apesar da gente ter a maior recessão desde 1980, ele só começou a reduzir a Selic em outubro ou novembro de 2016. Agora não lembro exatamente a data, mas foi só no final de 2016 que a taxa Selic começou a ser reduzida.
Isso com a economia tendo tido um tombo de quase 8% acumulado durante o período de recessão, né? E foi uma redução lenta, gradual e segura, para usar a expressão do general Geisel, quando ele se referia ao processo de abertura democrática, né? Então, eu acho que o que aconteceu com o mandato de autonomia, né, do Banco Central, né, no mandato você colocou lá um jabuti, né, você botou um jabuti dizendo, não, o Banco Central também tem que se preocupar com a suavização do ciclo econômico. Ora bolas, o regime de metas de inflação brasileiro não diz isso. Ele não diz isso. O regime de metas de inflação diz que o Banco Central tem que perseguir a meta. Então, o regime de metas de inflação brasileiro não foi mudado. Quer dizer, a gente continua sendo, ano calendário, continua sendo índice cheio, curvos. Quer dizer, você sempre faz as coisas pela metade, sempre faz mal feito e só para inglês ver. Quer dizer, esse negócio da autonomia, de botar lá na medida de autonomia, que deu autonomia ao Banco Central, a suavização dos ciclos econômicos, foi só para permitir passar no Congresso. Tá? Porque tornar mais palatável. Tá? Ou seja, contando um pouco. Foi para inglês ver. O Oreiro está cortando um pouco a sua fala. Parou agora. Congelou. Esperar um minutinho, senão passa para o Fabiano, depois o Oreiro complementa daí. Tá? Ninguém está... Oreiro, está congelando. O sinal aí não está muito bom, não. Então, vamos passar para o Fabiano. Oreiro, está conseguindo? Aí, porque congelou a sua imagem. Acho que congelou de novo. Realmente está dando problema. Oreiro, a gente vai passar para o Fabiano, depois você complementa na sequência. Tá bom? Então, vamos lá, Fabiano. Tá bom. Por favor, Fabiano. Não, tá. Bom dia de novo. A pena, eu estava aproveitando muito aqui o que o Oreiro estava falando, complementando a apresentação excelente do Braulio. Queria, mais uma vez, reiterar o agradecimento, tá, ao Braulio pela disponibilidade. E foi um grande aprendizado aí ouvir a sua apresentação. Eu vou fazer um comentário puxando aqui a discussão que você deixou no final, tá? Porque foi muito interessante, né? Depois você fez uma apresentação muito cartesiana, muito fechada, você disse, bom, isso tudo supondo que não haja a reeleição, né? Se houver a reeleição, vamos esquecer tudo que foi dito aqui, né? Então, aí explodiu toda a organização, né, mental nossa da fala foi por água abaixo, porque essa é a grande questão, né, saber que tipo de impacto essa recuperação cíclica vai ter, né, na eleição. Eu acho que o Oreiro, você conseguiu voltar ou não? Não, sumiu já, sumiu. Caiu de novo, né? Bom, então eu vou Eu acho que ele tá reiniciando numa outra rede. Numa outra rede. Isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma fala muito rápida, apontando algumas questões e volto para o Oreiro, tá certo? Quando ele acompanha, tá? Então, assim, a minha pergunta para mim e para, eventualmente, o Braulio, não tem a resposta, né? Mas, assim, focando na literatura
na ciência política, na economia política, pela olhar da ciência política, né, que é a literatura de ciclos econômicos eleitorais. Né? Então, a nossa pergunta de fundo é até que ponto a expansão que estará vindo vem agora, está havendo, e a que ocorrerá no ano que vem, até que ponto isso vai produzir um efeito eleitoral benéfico ao governo. Então, meu pano de fundo vai ser essa pergunta. Né? Eu queria apontar como uma primeira pergunta uma variável que eu não vi presente na sua análise, mas já estava num artigo sobre a crise de 2014, que você escreveu, Braulio, que é a questão da crise hídrica. Tá? Até que ponto isso pode ter um impacto negativo, né, sobre as perspectivas de crescimento, porque isso pressiona, né, o preço da energia. Pressionando o preço da energia, você tem um impacto inflacionário, né, estimado maior do que você teria, e por aí você tem uma política monetária mais rígida. Né? Com isso, tendo o governo de agir de uma forma não... o Banco Central, nesse caso, tendo que agir de uma forma não condizente com o ciclo eleitoral que está por vir. Né? A gente viu isso acontecendo na década de 90, na virada, né, 90 para 2000, a gente viu isso acontecendo, né, no governo Dilma. Sobre isso eu queria falar sobre as questões dos fatores exógenos em relação aos ciclos eleitorais. Né, isso já está presente na análise política brasileira, em alguns artigos, em alguns autores, né, sobre até que ponto o governo ele realmente tem o controle do ciclo, né, dado que a economia brasileira funciona muito a reboque de fatores exógenos, né, muito mais do que em outros países centrais, ou mesmo em países em desenvolvimento, mas sem as características que a economia brasileira vem apresentando de um tempo para cá, muito dependente do ciclo de commodities. E, por outro lado, sem uma infraestrutura, né, sem um capital físico que permita suavizar efeitos como o da crise hídrica. Né. Portanto, é como se esses ciclos eleitorais fossem mais ou menos aleatórios, certo? Se o governo contar com a sorte, ele consegue se eleger. Se ele não contar com a sorte, ele não vai se reeleger, independentemente da sua competência. Né. Então, essa é uma questão que está presente na análise política. Né? Então, se a gente acha que existe o voto econômico e o eleitorado vai votar segundo o que ocorre na economia, né? E a gente tem um ciclo de commodities favorável, né? E isso vai ter, e isso vamos projetar que isso deve continuar no ano que vem. Então, a probabilidade do governo se sair bem na eleição é muito alta. Aí, crise hídrica, isso pode ser um componente, mais uma coisa aleatória, que é externa, que pode atrapalhar e entrar como vetor aí de contraposição ao efeito do preço das commodities. Né? Então, eu queria falar, assim, terminar as minhas observações comentando a respeito da relação que isso tem com a desindustrialização, né? Um tema também muito presente. Né? Então, a economia brasileira, ela está se industrializando, isso são décadas, né? Desde a crise da dívida, né? Um leitor atento aí de vocês, né? do Loureiro, do Luiz Fernando, Bressa e a literatura econômica relevante. E isso vem produzindo esse componente político aleatório, de alguma maneira, porque vem diminuindo a capacidade do governo, o policy space do governo. Né? Está produzindo uma situação na qual o ator relevante, né, com o qual o governo tem que negociar, assim, nem além do agrobusiness, mas fundamentalmente o mercado financeiro.
né? Então, eu queria só fazer uma reflexão teórica na literatura de ciclos econômicos eleitorais, né? Porque a literatura clássica de ciclos econômicos eleitorais trabalha com a seguinte hipótese: o governo ele ativa a economia nos períodos pré-eleitorais, né, produzindo um pouco de inflação no período pós-eleitoral, e depois ele trabalha para acomodar essa inflação, sendo mais conservador do ponto de vista monetário e fiscal, né, no meio do mandato, né? E o trabalho clássico, né, a literatura clássica, pressupõe que o eleitor, nesse sentido, é míope, né, ele é pouco informado e míope, né, e tem pouca memória, né? Então, ele vai se comportar de acordo, né, com essa lógica do governo. No Brasil acontece uma situação diferente, porque pelos ciclos de reformas, o Oreiro está lembrando as reformas que têm sido feitas, né, recentemente. São todas reformas que diminuem a capacidade do governo de manipular os ciclos, tá certo? Amarrando o governo, né, com políticas, né, que, na verdade, não têm produzido expansão, né? Então, que lógica econômica seria essa? Né? Seria, assim, uma adesão ideológica cega, né? Então, a hipótese com a qual eu estou trabalhando agora, né, é uma miopia, a hipótese é uma miopia reversa. Que, na verdade, quem tem capacidade de modificar, né, os indicadores de curto prazo e mexer com o humor do eleitorado brasileiro é o mercado. Não é? E, portanto, o governo tem que prestar contas ao mercado, porque esse é o ator que, com certeza, tem a capacidade de alterar, não é isso, a resposta à pergunta que se faz, né, nos surveys eleitorais sobre o que você acha das suas condições financeiras atuais e o que você acha que será as suas condições financeiras futuras. Então, por isso, os políticos eles estão respondendo tanto ao mercado, porque, na verdade, o mercado, em países com a industrialização excessivamente dependente do ciclo de commodities e, né, dependente do mercado financeiro no que diz respeito à consolidação fiscal, o comportamento da dívida, esses políticos eles vão produzir reformas, né, que aparentemente são irracionais do seu ponto de vista, mas, na verdade, são super racionais, porque esse mercado financeiro é quem tem a capacidade de modificar os fundamentos, né, da economia no curto prazo. Então, são essas as considerações. Eu vou voltar para o Oreiro, então. Acho que ele já está consolidado aí na logística aqui. Oreiro, então, obrigado, Fabiano. Oreiro, faça as suas considerações finais, por favor. Ok. Então, como eu só retomando o raciocínio, quer dizer, a crise de 2014 e 2016, ela aparentemente produziu uma quebra de tendência no crescimento da economia brasileira. Quer dizer, se de 1980 a 2014 a gente tinha um crescimento de 2,8% ao ano, né? Oreiro, a tua voz caiu, está baixa. Não, estou aí. Estão me escutando agora? Sim, agora sim. Que entrou uma chamada de celular aqui, então eu já desliguei. Né? Então, no período de 1980 a 2014, se você tinha uma média de crescimento de 2,8% ao ano, na recuperação cíclica de 2017 a 2019, você teve um crescimento médio de 1,5% ao ano. Quer dizer, o que é claramente uma quebra de tendência, porque se você está saindo de uma recessão, para que você volte para a média de longo prazo, você deveria ter crescido muito, muito acima da média, para que a média fosse mantida. Bom, e a pergunta é, o que levou, então, a essa mudança de tendência? Né? Eu acho que o Braulio apresentou um motivo, que na verdade, foi uma demanda agregada insuficiente, né, por conta de uma política monetária excessivamente conservadora. Né? O meu argumento é de que nós não devemos olhar para as pessoas que ocupam os cargos, né, de presidente e diretores do Banco Central, para saber se eles são conservadores ou não, mas sim para o regime de metas de inflação brasileiro, que desde 1999 ele foi formatado como excessivamente conservador. Tá? Quer dizer, quando a gente olha a literatura, né, de regime de metas de inflação, a
literatura internacional, quer dizer, o Brasil se destaca como tendo um regime de meta de inflação muito rígido. A gente pode, inclusive, caracterizá-lo como um strict inflation targeting, né, em que a convergência da inflação para a meta tem que ser feita no ano calendário, você usa o índice cheio, sem expurgos e sem referência aos núcleos, né? Essa é uma discussão que já vinha lá dos anos 2000. Tá? Aqui, infelizmente, ela se perdeu, né? E quando voltou, né, vamos dizer assim, a normalidade, né, passado o período Tombini, né, o que nós vimos foi um Banco Central, o Ian Gontfai, né, que só começou a reduzir a taxa Selic em outubro, novembro de 2016, apesar do PIB ter tido uma queda de quase 8%. Né? E aí a pergunta, quer dizer, o Braulio coloca a pergunta, bom, mas na lei que passou a autonomia do Banco Central, está escrito que o Banco Central precisa se preocupar com a suavização dos ciclos econômicos. Bom, mas o problema é que o regime de meta de inflação continua o mesmo. Quer dizer, assim, eu acompanhei um pouco os bastidores da aprovação da autonomia do Banco Central. Eles colocaram aquela frase lá apenas para passar, tá? Ou seja, é a famosa medida para inglês ver. Tá? Não, realmente, olha só, o Banco Central vai ser independente, mas agora ele vai se preocupar com o ciclo econômico. Não vai se preocupar porcaria nenhuma. Quer dizer, o que você tem que fazer é uma reformatação do regime de meta de inflação no Brasil, tá? Em que você vai dizer claramente para o Banco Central, tá, como ele tem que se preocupar com a suavização do regime de meta, suavização dos ciclos econômicos. O que implica, por exemplo, você ter um prazo de convergência não para a meta, não do ano calendário, mas tem que ser, por exemplo, de 24 meses, você usar o core inflation, né, inclusive divulgar, quer dizer, divulgar as projeções de core inflation, não a projeção de índice cheio. Quer dizer, nós estamos respondendo agora, em 2021, com elevação de taxa de juros, a choque de oferta, choque de preço de commodities e de dólar desvalorizado ano passado. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido econômico. Né? Bom, quanto à questão da política fiscal, quer dizer, eu discordo do Braulio, eu acho que tem que eliminar o regime de teto fiscal, teto de gasto. Né? Quer dizer, a única política fiscal que, para mim, faz sentido, né, é a política de resultado primário estrutural, ou ciclicamente ajustado. Quer dizer, ela, daqueles objetivos, né, que o Braulio listou no seu último slide, quer dizer, ela atende ao critério de ser uma política fiscal contracíclica, né? Ela atende ao critério de garantir espaço fiscal, porque durante o ciclo econômico você vai gerar um superávit primário maior do que o estrutural, né? Então, com isso, você ganha espaço na formulação de política econômica. Né? Então, assim, eu acho que a gente ficar com esse emaranhado de regras regras de teto de gasto, regra de resultado primário, regra de ouro, você tinha que simplesmente passar uma tábula rasa em cima disso tudo e ficar com apenas uma única regra fiscal, que é a regra de resultado primário estrutural. Né? Bom, e por fim, né, eu acho que se o Brasil quer retomar o caminho do desenvolvimento econômico, quer dizer, ele vai ter que fazer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, nós temos que abrir espaço no orçamento para o investimento público. Não adianta essa historinha de que vamos fazer concessões, etc., para privatizações, concessões, para atrair investimento estrangeiro. Esse investimento estrangeiro que vai vir para o Brasil vai reforçar o caráter de exportador de produtos primários do Brasil. Quer dizer, basicamente, o que o Ministério da Infraestrutura está pensando? Pacotes de ferrovias, aeroportos, ou não sei o quê. Mas veja bem, ferrovia para fazer o quê? Ferrovia para transportar soja e minério de ferro de Minas Gerais e de Goiás para os portos de Santos, Rio de Janeiro e Paranoá e exportar? Isso vai simplesmente aumentar a doença holandesa no Brasil e vai reforçar a nossa especialização na produção e exportação de produtos primários.
Quer dizer, nós precisamos, sim, de um pacote de investimentos públicos, né, na linha do que o Biden está fazendo, do que os europeus estão fazendo. Quer dizer, que é na linha de descarbonizar a economia, porque esta é a nova revolução industrial. Então, um pacote de investimentos públicos para descarbonização da economia vai nos ajudar muito na reindustrialização da economia brasileira. Fora da indústria não há salvação. O Brasil é um país de renda média, e eu estou brincando ultimamente com os meus alunos, dizendo o seguinte, que o Brasil, com o governo Temer e Bolsonaro, ele está escapando da armadilha da renda média para cair na armadilha de pobreza. Né? Ou seja, a gente corre o sério risco de, nos próximos 20 anos, deixar de ser um país de renda média. Aí se tornar um país de renda baixa. Do jeito, com um crescimento de 1,5% ao ano, com a população crescendo 0,8%, a renda per capita não vai crescer 1%. Tá? Então, o Brasil vai ficar cada vez mais para trás e nós vamos nos tornar, em algum momento, em 20, 30 anos, nós vamos nos tornar novamente um país de renda baixa. É isso que vai acontecer com esse país. Né? Então, a gente precisa abrir espaço fiscal para um grande pacote de investimento público e, para isso, é necessária uma reforma tributária. Né? Essa, sim, que é a mãe de todas as reformas. Essa que deveria ter sido feita pelo governo Temer. Essa reforma tributária, do meu ponto de vista, tem dois pilares. A primeira é a PEC 45, né, de autoria do deputado Baleia Rossi, que foi baseada, né, nos estudos do Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernardo Api, que é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços. O Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ajudar muito a indústria brasileira. É a indústria brasileira que paga a grande carga tributária, quando a gente olha na distribuição por setores de atividade. É a indústria de transformação que paga a carga, não é nem os serviços, nem o agronegócio. Tá? Então, você tem uma enorme iniquidade na distribuição da carga tributária entre os setores de atividade. Com o imposto de bens e serviços, você vai equalizar. A indústria vai pagar menos, o agronegócio e os serviços vão pagar mais. Tá? Então, essa é a primeira perna. A segunda perna é você fazer uma reforma no sistema de impostos diretos, ou seja, no imposto de renda, tá? E impostos sobre patrimônio. Tá? Quer dizer, no imposto de renda, quer dizer, a gente precisa rever a questão da pejotização, tá? Porque, por intermédio da pejotização, profissionais liberais que ganham 30, 40, 60, 100, 200, 300 mil reais por mês acabam pagando um imposto de renda muito baixo, com proporção da sua renda. Tá? Então, a pejotização, ela não só torna a nossa carga tributária extremamente regressiva, como ainda gera redução de arrecadação de imposto por parte do governo. Né? E também precisamos fazer um ajuste, reduzindo a alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas, mas para poder cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos, que é mais uma fonte tributária, mas também de regressividade da nossa carga tributária. Por fim, os impostos sobre propriedade. Quer dizer, nós que vivemos nas grandes metrópoles brasileiras, a gente constata facilmente que nós pagamos mais, né, de IPVA do que de IPTU. Tá? Então, isso é uma distorção absolutamente inaceitável. Tá? Então, a gente precisaria rever, né, o sistema de impostos de propriedade, principalmente o IPTU e o ITR. Né? Quer dizer, o imposto sobre propriedade é um imposto que é absolutamente impossível de você escapar dele. Né? A não ser que um dia invente um teletransporte e você consiga pegar o seu imóvel e deslocar do país. Mas, como é um imposto sobre bens imóveis, alguém vai ter que pagar o imposto. Né? E o fato é que você paga muito pouco de IPTU. Eu orientei recentemente uma dissertação de mestrado na UNB, em que o aluno, o Hélio Fonseca, que é um funcionário do governo distrital, ele mostrou, né, que as regiões administrativas do Distrito Federal, né, mais ricas, que ele cruzou os dados da Receita Federal de imposto de renda por região administrativa e os dados do IPTU,
As regiões administrativas mais ricas de Brasília pagavam menos IPTU como proporção da sua renda do que as regiões mais pobres. Tá? E quando você compara a alíquota do IPTU com a alíquota do ITBI, quer dizer, o imóvel, o mesmo imóvel, ele é subvalorizado no caso do IPTU, enquanto que no ITBI ele mais ou menos segue o valor de mercado. Então, tem uma avenida de reformas para ser feita do lado do ajuste da reforma tributária. Tá? Então, eu acho isso. Nós temos que reformar o regime de metas de inflação, isso para ontem. Nós temos que abrir espaço no orçamento público para um aumento significativo do investimento público, visando não construir ferrovia para levar minério de ferro para os portos, mas a descarbonização da economia, porque isto é a base da próxima revolução industrial, que já está acontecendo na Europa. O Biden percebeu isso, está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, né? E nós temos que fazer uma reforma tributária que não só torne o regime tributário mais progressivo, que é importante na questão da distribuição de renda, mas como também permita a gente obter receitas tributárias para poder financiar esse pacote de investimento, que não é pequeno. Tá? Eu estimo aí que pelo menos uns 3% do PIB você tem que usar em investimento público na área de União, Estados e Municípios, pelo menos 3%, né, para você iniciar essa transição para uma matriz energética mais sustentável, né, uma matriz energética e uma matriz produtiva, não é só a questão da produção de energia elétrica, mas uma matriz, uma estrutura produtiva que emita menos CO2 por unidade de PIB produzido. Tá? Bom, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Ok, obrigado, Oreiro. Vou fazer, na verdade, duas brevíssimas colocações, daí retorno para o Braulio, e depois tem algumas perguntas, não muitas, feitas, e aí a gente, na segunda rodada, passa para essas perguntas. A minha questão Braulio, eu vou complementar a que o Fabiano colocou, essa questão dos ciclos políticos, né, e problematizar ela, né, assim, inclusive com a questão das perspectivas da economia brasileira, né, que eu acho que tem fatores, digamos assim, positivos e fatores negativos. O fator positivo, obviamente, é o boom de commodities, né, já foi colocado aqui na mesa, né. Por outro lado, você tem um outro, digamos assim, um outro fator positivo, que é o fato de que com o teto de gastos, a inflação desse ano vai permitir que o governo expanda, em termos nominais, os gastos no próximo ano. Né? E aí, mesmo que ele, por exemplo, ele aumenta a Bolsa Família em termos nominais, mas não cresceu em termos reais, ele vai dar ganhos, poderá aumentar em termos nominais. Isso tem um efeito político importante. Então, eu vejo esses dois aspectos positivos. O que tem de negativo? O primeiro que você falou, você tem insistido, o problema da esterese. Né? O problema da esterese é quando ele está tendo um crescimento com uma taxa de desemprego elevadíssima. Né? Então, quer dizer, vai recuperar o desemprego em termos a diminuição, o emprego em termos razoáveis, né? Ou vai ser um crescimento aí com baixa incorporação de trabalho, né? Com baixo crescimento da renda, com desigualdade, com aumento da desigualdade social, etc, etc. Segundo ponto, crise de energia. Né? Então, temos aí também um bicho-papão aí que a gente não sabe direito o quanto que ele vai perturbar, né, essa retomada do crescimento econômico. Gostaria que você fizesse uma reflexão aí, colocasse uma bola de cristal na sua frente, tentando aí ajudar essa questão. Uma última questão mais técnica, Braulio, é essa questão do crescimento, e a questão estatística do crescimento do PIB, né, que está acontecendo. Né? Quer dizer, o monitor fiscal falou que é difícil calcular o PIB dessazonalizado, né, pelo caráter errático do nível da atividade econômica, né, no Brasil. Né? Assim, então, eu queria que você avaliasse um pouquinho em que medida, né, esse crescimento econômico está ou não está sendo superdimensionado. Seria isso. Volto a palavra para você. Bem, eu vou tentar aqui juntar um pouco, né, as colocações, né.
Vou focar mais na discussão cíclica, né, que é o principal, né, discussão aqui hoje, depois a questão estrutural, né, até o Oreiro fez algumas considerações, né, depois eu deixo isso mais para o final. Né. Bem, vamos lá. Questão energética. Né. A verdade é que se a gente tivesse que fazer um racionamento, ele teria que estar começando agora, né, porque a gente tem que fazer racionamento período seco, né, para preservar os reservatórios, né, até o próximo período úmido. Né, então, não à toa, lá em 2001, o racionamento foi feito, né, anunciado em abril e feito entre junho e julho de 2001 até fevereiro de 2002. Né. Então, não foi uma decisão política, a decisão política que se tomou é, né, caminhar, levar a economia no fio da navalha, né, principalmente do ponto de vista da gestão dos reservatórios, né, e torcer para que lá em novembro, né, que é o fim do período seco, que os reservatórios aqui na região sudeste e centro-oeste estejam em pelo menos 10%, com 10% de armazenagem. Né. Dá para chegar nisso? Dá, né? Mas tem que ter uma gestão muito eficiente, inclusive uma comunicação muito eficiente para a sociedade, pedindo para economizar, tem que ter uma gestão de demanda de grandes consumidores também, né? E a gente não viu o governo se movendo tanto nesse sentido até o momento. Pode ser que, né, se mexa, né, tem quadros técnicos bons lá na EPE, no Ministério das Minas e Energia, enfim, né, mas o fato é que até agora, não. Né. Se a demanda por energia crescer em torno de 6% neste ano, né, ou seja, a carga de energia é a demanda mais as perdas de transmissão. Né, no fundo, é o que a gente tem que gerar. Né. Se a carga crescer 6% neste ano, né, alguns especialistas com os quais eu conversei, que conhecem bem o sistema, falam, não, dá para aguentar. Né. Agora, se a gente olhar no passado recente, a elasticidade da carga de energia com relação ao PIB tem sido em torno de 1,2, 1,3. Né. Então, se o PIB crescer muito mais do que os 5% que se projeta hoje, a carga de energia pode crescer mais do que os 6%, né, que seriam limites, né, para a gente crescer esse ano e evitar uma situação mais crítica dos reservatórios. Então, a gente está caminhando no fio da navalha. No ano que vem, o quadro já é mais distinto, né, porque principalmente entra muito mais capacidade de geração não hidrelétrica, né, entra quase 11 mil megawatts no ano que vem, esse ano vão entrar 5, 6 mil, né, então isso alivia um pouco em termos de suprimento, né, mas não em termos de preço. Né, o custo, né, da gente estar operando o sistema no limite neste ano, obviamente vai ser repassado para a tarifa, já está sendo repassado nesse ano, vai ser repassado também no ano que vem, né? Então, provavelmente a gente vai ter uns 2 ou 3 anos de tarifas de energia subindo 2 dígitos, né? E isso deixando de lado as bandeiras tarifárias que oscilam, né, sazonalmente. Então, na questão energética, a gente está caminhando realmente no fio da navalha, né? Vai depender um pouco de sorte também, né, para ver como que vão ser as chuvas agora no período seco, né? Principalmente aqui na região sudeste e centro-oeste. Né. O sistema brasileiro hoje, em relação a 2001, tem muito mais capacidade não hidrelétrica, é muito mais interligado, as eólicas, né, que já produzem 10% da energia no Brasil, né, a sazonalidade delas é justamente complementar a sazonalidade da energia hidrelétrica, elas estão entrando com força agora, enfim. Então, tem algumas questões, né, que fazem com que, né, mesmo que a gente esteja hoje com níveis de reservatórios parecidos com os de 2001, que a gente, né, não tenha exatamente que decretar racionamento. Mas, realmente, a situação, né, é bem crítica e vai ter que ser administrada com muito cuidado, né, nos próximos 6 meses. Né. A questão da esterese, ciclo político eleitoral no ano que vem, né, de fato, né, embora o PIB como um todo, o PIB brasileiro como um todo já tenha, né, agora no primeiro trimestre desse ano, voltado para o nível pré-pandemia, em termos dessazonalizados, né, o fato é que o PIB de outros serviços, né, que responde por 15% do PIB, mas por 30% dos empregos, né, no Brasil, né, ainda está quase 10% abaixo do nível pré-pandemia. Né? Então, né, isso obviamente se reflete na taxa de desemprego, né, que chegou num pico de 15% no final do ano passado, está caindo nesse ano, mas ainda está em 13,5%, né, uma taxa de desemprego muito alta, superior ao pré-pandemia, né, ela estava em 11,5% lá no final de 2019, né, e não deve cair, né, tão cedo, inclusive porque uma das coisas que a pandemia trouxe foi também alguns ganhos, né, de produtividade no uso de mão de obra, né, nesses setores mais intensivos em contato. Né. Então, necessariamente, as empresas vão voltar a contratar, né, essas pessoas, né, nesse novo normal, né, e
pós-pandemia, né, com essas adaptações que foram antecipadas em muitos anos em termos de economias, tecnologias poupadoras de mão de obra, né. Pensando ainda no ciclo político eleitoral no ano que vem, né, espaço fiscal, de fato, né, pela regra do teto de gastos, o governo vai ter um espaço fiscal adicional de uns 30 a 40 bilhões de reais a mais no ano que vem, né, porque o teto sobe 120 bilhões, tem algumas despesas obrigatórias que vão subir, entre aspas, automaticamente, né, mais ou menos 6,5% de reajuste, que vai ser o INPC desse ano, né? Então, fazendo a conta aí, né, vai sobrar uns 30, 40 bi a mais de espaço discricionário sobre o teto de gastos para o governo gastar no ano que vem. A questão é que esse dinheiro está sendo disputado à tapa com o Congresso, né? O Congresso tem demandas, né, vamos dizer assim, paroquiais para alocar esses recursos, né, para aumentar, maximizar a probabilidade de reeleição, né, dos deputados, senadores nos seus, né, nas suas regiões, nos seus estados, e isso, obviamente, conflita com o governo federal, né? E como a gente está num momento, numa tendência de aumento do poder do Congresso, né, sob o orçamento desde 2015, né, com a emenda impositiva, esse ano até teve, esse ano passado e esse ano a tal da RP9, que até, né, vai ter uma discussão no Supremo se vale ou não, né, mas o fato é que, né, a mesma briga que a gente teve no orçamento deste ano, acho que vai ser uma briga ferrenha, né, no orçamento do ano que vem, né, então, entre executivo e Congresso, né. E, obviamente, que os objetivos eleitorais do Congresso não necessariamente estão alinhados a objetivos eleitorais do Executivo, né? Então, eu acho que, assim, achar que isso vai dar um pouco mais de impulso, né, para o governo federal no ano que vem, ainda a gente vai ter que ver a briga do orçamento de 2021, que começa oficialmente, né, depois do dia 31 de agosto, quando o Executivo envia a proposta orçamentária para o Congresso. O Braulio congelou. Ao longo do tempo. Voltou? Voltou. Eu acho que a questão do desemprego vai ser crucial também para pensar a questão eleitoral no ano que vem, né? A taxa de desemprego, esse, entre aspas, jobless recovery que a gente está observando no Brasil, né? O desemprego vai cair muito lentamente, né? Inclusive porque isso é um fato estilizado, né? Se a gente olha no Brasil, né, o desemprego sobe de elevador e desce de escada, né? Por várias razões, né? No primeiro momento, os empresários tentam, né, usar hora extra, né, tecnologias poupadoras de mão de obra, a própria pandemia, como eu já disse aqui antes, acelerou a adoção de tecnologias poupadoras de mão de obra nessas tarefas mais rotineiras, mais intensivas em contato e por aí vai, né? Então, nesse sentido, né, por mais que o PIB cresça uns 5% esse ano e cresça 2,5% ano que vem, né, ainda assim a gente vai estar com desemprego ao final desse período acima do que ele, né, era lá no final de 2019, que já era uma taxa de desemprego alta, né, em torno de 11,5%. Né. Eu estimo, por exemplo, que a taxa de desemprego de equilíbrio no Brasil está em torno de 9,5%, que não é muito diferente da média dessa taxa nos últimos 20, 25 anos. Né. Se a gente quiser ignorar essa discussão de Nairu, enfim, né, vamos pegar o desemprego médio nos últimos 20, 25 anos no Brasil, pegando a PNAD contínua retropolada. É algo em torno disso, 9,5%. Né? Então, a gente já estava bem acima disso no final de 2019 e ainda vai estar né, acima disso, bem acima disso no final de 2022, desculpa. Né? Então, essa questão eleitoral, né, eu até estou trabalhando numa modelagem de popularidade do governo usando os drivers macroeconômicos, enfim, né, eu ainda não tenho resultados para apresentar, eventualmente a gente pode até voltar a conversar mais à frente, né. E o Fabiano falou ainda da questão dos ciclos, né, de commodities, né, que afetando a política aqui, né, na América Latina, principalmente na América do Sul. Né, é o livro lá da Daniela Campelo e César Zucco, né, Volatility Curse. Né, eles são até... Eu compro muito a tese deles, né, e, enfim, eles fizeram um teste rigoroso mostrando isso, enfim, que a gente depende muito mais de bad luck em good luck, né, do que da questão doméstica, né, nos nossos ciclos econômicos, inclusive nos ciclos políticos eleitorais, né, e aí entrando nessa discussão de commodities, né, a gente está vendo uma alta agora, principalmente nas commodities agrícolas, né, e minério de ferro, que
muitos acham que não se sustenta, né, já no próximo ano. Né? Tem uma demanda muito forte por soja nesse momento, porque a China está recompondo, né, rebanho de gado suíno, né, que sofreu com febre suína no final de 2019. Né? Se você olha as projeções, né, de mercado futuro, consenso, o preço da soja cai, né, reverte a média já no ano que vem. Minério de ferro, a mesma coisa. Mas e a transição para a economia, né, verde, descarbonização? Ela é altamente intensiva em cobre, e o Brasil não exporta cobre. Né? O nosso vizinho, né, quer dizer, não exatamente vizinho, o Chile, né, é quem se beneficia mais disso, alguns outros países aqui, o Peru também. Né? Então, eu acho que por mais que a gente possa estar entrando num período de 5, 10 anos, né, em que o preço relativo, né, das commodities, né, metálicas, principalmente, tende a subir, né, por conta dessa transição para uma economia, né, livre de carbono, o fato é que, olhando nesse horizonte mais curto, 21, 22, eu acho que tem uma chance muito grande de ter uma devolução dessa forte alta que a gente observou desde setembro do ano passado até o momento atual. Na verdade, isso já está acontecendo com o preço de commodities agrícolas, né, nas metálicas ainda não. Né? Então, pensando na discussão mais de curto prazo e ligando isso com a discussão, né, de eleição aqui no Brasil, né, de eleições aqui no Brasil, eu acho que não dá para contar com o ciclo de commodities como algo que claramente vá beneficiar, né, o incumbente, né, no ano que vem, aqui no Brasil. Bem, acho que era isso que eu ia falar. Depois das discussões mais estruturais que o Oreiro colocou, enfim, só resumindo, eu também sou um fã declarado do arcabouço fiscal chileno, né, que é um sistema de metas fiscais estruturais, né, desde 2001, né, tá lá, resiliente até hoje, quase 20 anos, funcionando muito bem, tem como melhorar, né. Eu acho que o Brasil tem que combinar aquele regime chileno com algum teto de gastos, né. Qual teto? Né? A gente tem um exemplo na Europa, o teto deles é super flexível, né, tira o seguro-desemprego, que é muito cíclico, né? O investimento público é suavizado ao longo de 3, 4 anos, e se você quiser aumentar o investimento público, né, você pode reajustar o teto, desde que você financie isso com aumento de carga tributária. Então, o que eles chamam na Europa de Expenditure Benchmark, né, é um teto de gastos, mas é um teto de gastos inteligente, né, que trata de maneiras distintas algumas despesas, é reajustado pela expectativa de PIB potencial nominal e não pura e simplesmente a inflação, e é um teto de gastos que permite aumento do tamanho do Estado, se você for usar esse aumento para investir mais em infraestrutura. Né? Então, eu acho que o Brasil precisaria combinar um pouco esses aspectos, essas duas regras fiscais, e, sem sombra de dúvida, acabar com várias das 14 que a gente tem hoje, que já se tornaram, né, enfim, contraproducentes. Né? Quem tem 14 regras não tem nenhuma regra, né, na prática. Então, bem, não vou me alongar mais, acho que devem ter outras perguntas aí. Né? Vamos lá. Tá ótimo. Obrigado, Braulio. Realmente tem algumas perguntas, e, Ellen, você faz... só, assim, algumas perguntas, na realidade, eu dei uma olhadinha rápida, eu acho que... uma delas acabou de ser respondida. Acabaram de ser respondida, né? Então, mas, por favor, Ellen, se você puder... Ok. Bom, primeiro deixa eu colocar uma questão. Na verdade, ela já foi tocada, mas eu queria fazer uma especificidade, que foi uma curiosidade que eu fiquei. Braulio, você comentou que a projeção do crescimento, né, que foi feita no Brasil em janeiro do ano passado, ela estava muito aquém do que realmente aconteceu, né? Diferente da China, que acertou bastante, dos Estados Unidos, que subestimaram, né, o quanto a economia demoraria para dar uma reerguida. Aí, quer dizer, então nós erramos nessa projeção, e eu queria talvez entender um pouco qual a sua opinião sobre a razão para isso ter acontecido. A gente poderia pensar que isso se deu em razão de uma má gestão da pandemia, talvez, que alongou muito os efeitos perversos sobre mortes e da própria economia, né, que foi uma coisa que foi avisada desde sempre, e de fato está se revelando, né, a gente está em junho de 2021 batendo quase... É provável que amanhã a gente bata 500 mil mortos. Então, queria saber se, na sua opinião, tem a ver com a má gestão da pandemia, que tornou a nossa pandemia tão estendida, ou se
tem muito peso das condições anteriores, que foram muito bem colocadas por você, né? Como é que a gente vinha num processo já de péssima recuperação e mais alongada e preocupante, ou se tem algum toque de má projeção e realismo nessa... Por quê? E por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente poderia considerar que as projeções que estão sendo feitas agora também estão sendo realistas, o que vai impactar diretamente na questão eleitoral do ano que vem, né? Então, tudo que a gente está tentando aqui prever em termos da influência da economia sobre o voto, elas estão sujeitas a essas projeções, né? E aí, rapidinho, eu queria só conectar então com a segunda questão, que tem a ver com como que isso também já foi levemente tocado, mas eu queria só fazer uma especificação. Se não me engano, foi o José Luiz que comentou, né, como é que a grande mídia tende a tratar a questão da economia, né? Então, assim, como se a gente ficasse restrito a falar de PIB, de teto de gastos. Não, foi o Luiz Fernando que comentou. Foi falar de teto de gastos, a falar do PIB. E aí, ao mesmo tempo, isso por um lado. Por outro lado, Braulio, você comentou da questão, né, do quão diferenciais são as avaliações em termos de bem-estar. Quer dizer, que a população mais pobre, mais vulnerável, tem colocado... tem sofrido mais em termos de bem-estar, isso inclusive aparece no indicador de felicidade mostrado por você. E aí eu só queria pensar um pouco, talvez, para discutir um pouquinho, como é que a impressão que eu tenho é que no debate público, aí principalmente capitaneado pela mídia da grande mídia, né, que tem mais público, etc., uma certa disjunção entre, por um lado, você divulga a questão da economia de forma muito restrita, né, calcada em apenas algumas discussões. Então, você não fala em sustentabilidade, você não fala em meio ambiente, você não fala em outras formas de buscar um crescimento. E, por outro lado, a questão da pobreza, da desigualdade, que serão certamente uma das questões, são agora e serão uma das questões mais difíceis para a gente lidar no cenário brasileiro, né, dado que a pandemia esgarçou muito essa questão da desigualdade e vai produzir isso no longo prazo. Então, assim, parece que, por um lado, no meio acadêmico, a gente está careca de saber que PIB não fala, que através do PIB você não sabe das dinâmicas internas sobre desigualdade, pobreza, e como é que os diferentes grupos estão usufruindo, né, desse crescimento do PIB. Isso é básico, tá todo mundo careca de saber. Por outro lado, a gente não vê isso na mídia de jeito nenhum. Essa discussão ela é muito restrita, me parece, a ambientes mais técnicos. Então, talvez, se você tiver alguma coisa, seria mais um comentário, se você quiser complementar. Aí, nas perguntas no chat, a gente tinha o Hélio Canone, que tinha acabado de perguntar sobre o desenho do teto que você proporia, você acabou de responder. Tem uma pergunta do Daniel Soares, que comenta assim, que ele gostaria de saber a sua opinião sobre o apetite atual do setor privado e entrar no financiamento de LP. Né? Ele fala que ele pergunta, sem BNDES é possível financiar a infraestrutura com poupança interna? E no caso do Luiz Macaíba, se eu estou pronunciando certo, ele fala que ele comenta assim, olha, a superação do voo de galinha não dependeria que os investimentos voltassem a crescer de forma mais sustentável? Você também já tocou nisso, né? Mas se você quiser, talvez, desenvolver mais um pouquinho. Deixa eu só dar uma última olhada para ver se mais alguém perguntou. Nós temos mais duas aqui. Faço agora ou a gente faz numa outra rodada? Acabaram de chegar mais duas perguntas. Não, faz logo, porque a gente vai ter porque a gente já está com... já está com o tempo estourando. Terminado. Então, vamos lá. O Pedro Brencher pergunta o seguinte, ele pede para que o professor Oreiro aprofunde a ideia de descarbonização da economia. Né? Ele pergunta quais são as lições da experiência da União Europeia
e desafios específicos que o Brasil tem para lidar com isso. E o Maurício Reis, ele pergunta sobre a finalidade do teto de gastos. Qual seria a finalidade do teto de gastos? Quer dizer, mesmo flexível, se já teria o programa de superávit estrutural. O caráter Eu acho estrutural... que o teto de gastos já foi discutido. Essa já foi, né? O caráter estrutural elimina o problema cíclico. Então, assim, aí a gente fecha, então. Essas são as questões aqui. Bem, vamos lá, vou tentar também responder, né? Assim, um fato estilizado também muito bem conhecido é que os economistas são péssimos em antecipar recessões, né? Ainda mais recessões, né, cuja origem, né, exógena ao sistema econômico, que foi o caso dessa pandemia, né, que aconteceu o ano. Eles já são péssimos em projetar recessões geradas pelo próprio funcionamento do sistema econômico, que foi em 2008, 2009, outras recessões. Uma recessão como o ano passado realmente é muito difícil de antecipar, né? Inclusive porque, né, no primeiro momento, a avaliação é que era restrita à China, depois a pandemia, né, depois a epidemia se transformou em pandemia, né? Então, assim, é até justificável o tamanho do erro das projeções, né, no ano passado, né? Como eu falei, em média, os países cresceram 9 pontos percentuais menos, né, do que se projetava no começo do ano. A questão é tentar entender essa heterogeneidade. Por que alguns, né, não tiveram uma frustração tão grande, como a Coreia do Sul, que eu mencionei, como a China, né? Outros, como a Índia, tiveram uma frustração enorme, né? A Índia cresceu, se projetava que ia crescer, né, 6, 7, a Índia caiu 10%. Né? Então tem uma frustração de 16, 17 pontos percentuais, que é a economia gigantesca, né? Aliás, era a economia que já vinha mais crescendo no mundo das grandes economias, mais do que a China, né? Então, quando a gente olha a heterogeneidade, de fato, a gestão, né, da pandemia fez muita diferença, como eu tentei exemplificar com aquele, né, comparativo entre Brasil e Coreia do Sul, né? A gestão, né, da pandemia, fazer um lockdown para valer, né? Lockdown funciona se ele é curto e agressivo, né? Lockdown estendido ao longo do tempo, né, só vai prolongando, né, o impacto negativo econômico sem controlar muito a pandemia, mantendo as pessoas ainda com medo de circular, exigindo ainda, né, que você tenha políticas compensatórias, né, para preservar famílias e empresas, né? Então, nesse sentido, né, a eficácia embora o Brasil tenha implementado um pacote de estímulo fiscal relativamente grande no ano passado, que eu mostrei lá, a eficácia dele, né, ele poderia ter gastado a mesma coisa ou menos, né, e ter chegado a resultados melhores se tivesse combinado a isso uma gestão melhor da pandemia, né, como a gente viu em vários outros países, né? Então, nesse sentido, que eu acho que o erro do ano passado é mais justificável do que o erro de outros momentos, né? Mas os economistas realmente erram muito, né? E aí, olhando para o ano que vem, né, como a gente tem aí, né, a perspectiva, né, de que a pandemia vai estar relativamente controlada no mundo todo, inclusive com essas iniciativas recentes, né, dos países ricos, distribuir 1 bilhão de doses, o próprio FMI chamando, né, os países para contribuir, para poder, né, espraiar melhor, porque a desigualdade de vacinação em massa é algo que, né, pode, inclusive, ameaçar, né, o próprio controle da pandemia por permitir a criação de novas variantes, né, o surgimento de novas variantes, né. Eu acho que em 2022, essa questão da pandemia, né, em si, né, já vai estar relativamente bem controlada em todo o mundo, né? Então, fica mais fácil de antecipar, né, o funcionamento da economia, né, conforme ela vá funcionando de acordo com o funcionamento das próprias questões econômicas, né? E agora, de qualquer maneira, realmente é muito difícil antecipar, né? A gente está atualizando essas projeções o tempo todo, né? O que eu trouxe aqui para vocês é o estado da arte da discussão, olhando para o ano que vem, como eu disse para vocês, né, a recuperação cíclica, né, para o Brasil em particular, parece ser muito mais concentrada no ano de 2021, né, por várias razões, recomposição de estoques, preços de commodities subindo, e não parece se prolongar para 2022, porque vários desses preços de commodities tendem a ter alguma devolução, o ciclo de recomposição de estoques, por definição, é passageiro, vai ficar restrito ao ano de 2021, né? Então, nesse aspecto, que eu acho que, se a gente olhar as projeções de consenso para o ano que vem, é do PIB brasileiro crescendo 2%, né? Que é uma taxa relativamente fraca, né? E abaixo do necessário para fazer com que a nossa taxa de desemprego, né, volte para um dígito, né? Que é o que seria o normal, vamos dizer assim, para o padrão, né, brasileiro.
pelo menos volte para um dígito nesse horizonte que a gente está discutindo, né? Colocando aí as outras questões, tem várias outras questões, assim, eu vou, não vou me prolongar tanto, né? Acho que só na questão da descarbonização, que uma das pessoas fez uma pergunta para o Oreiro, acho que o que eu vou mencionar agora dá uma dimensão, né, da necessidade de mudança, né, para a gente poder viabilizar o tal do net zero, né, que é emissões líquidas, né, zeradas de gases do efeito estufa lá em 2050. Né. A Agência Internacional de Energia, a IEA, né, que sempre foi muito pró-combustíveis de origem fóssil, enfim, sempre foi muito resistente a essa discussão ambiental, né, eles mudaram o tom, né, inclusive porque, né, essa coisa está mudando, principalmente depois da vitória do governo Biden, enfim, né, a própria pandemia. Eles soltaram um relatório em meados de maio, né, mostrando qual que é o roadmap, né, que eles avaliam como sendo o mais razoável, né, para se chegar, né, nessa meta de emissões líquidas negativas de CO2, negativas não, zeradas de CO2 lá em 2050, para controlar, né, as mudanças climáticas, o aquecimento global, né. Segundo eles, o mundo vai ter que passar de 10% da matriz energética, dependendo de energia eólica e fotovoltaica, hoje para 70% lá em 2050. Né? E isso vai exigir que se invista, né, quase 5 vezes mais do que se investe hoje em energia, né, renovável. Hoje o mundo está investindo mais ou menos $1 trilhão por ano em energias renováveis. Isso vai ter que saltar para $5 trilhões por ano, né, por vários anos, para você viabilizar essa transição. Né? Então, só para dar uma dimensão mais objetiva de qual que é o desafio colocado, né? Não é nem um pouco trivial, né? Essa transição é altamente intensiva em várias commodities metálicas, né? E pode ter gargalo aí no meio do caminho. Né? Tem vários países que, por enquanto, estão sinalizando compromissos, né? Mas a gente não sabe se esse compromisso é sério ou não. Né? O Acordo de Paris de 2015, né, trouxe vários países, mas depois o Trump saiu, agora o Biden voltou, enfim. Né? Tem a questão da taxação do carbono, que sempre é politicamente muito difícil, né? É necessário, mas a gente sabe que, como qualquer tributação indireta, né, tributação sobre bens, ela é regressiva. Né? Quem sofre mais é quem ganha menos. Não à toa a gente viu a reação, né, que o Macron enfrentou lá dos coletes amarelos, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando ele tentou elevar ainda mais o carbon tax na Europa, né, na França, desculpa. Então, você tem que ter esquemas de compensação, né, para viabilizar também politicamente, né, essa transição. Né? Então, tem que combinar carbon tax com o que eles chamam de carbon dividends, dividendos de carbono, né, uma redistribuição, uma transferência de recursos para essas pessoas que podem sofrer mais, né, com o aumento de preço de combustível de origem fóssil. Você tem que ter esquemas também, a regulamentação, né, a regulação dos padrões de emissões, e por aí vai. Tem que combinar vários instrumentos para poder viabilizar isso, mas principalmente tem que ter cooperação entre os países, né, porque esse é um desafio global. Né. Se só um país enfrenta isso sozinho, o espaço que você vai ter para arbitragem, para free riding e por aí vai é enorme. Né? Então, tem que ter cooperação global. Essa cooperação parecia ter emergido em 2015 com o Acordo de Paris de maneira muito fraca. Depois o Trump simplesmente deu um pé na bunda, né, do Acordo de Paris, e aí acabou praticamente tudo isso, sem os Estados Unidos, que é o maior emissor, né, em termos absolutos, em termos per capita do mundo, não tem como viabilizar, né, uma agenda, né, séria de controle climático mundial. Agora, com a volta do Biden, né, pelo menos nos próximos 4 anos, acho que essa agenda ganha força e em 4 anos dá para mudar bastante coisa. Mas, enfim, eu interferi na pergunta do Oreiro, eu só queria, né, aproveitar e falar um pouco sobre isso. Obrigado. Ok. Oreiro, se você quer fazer as suas considerações finais aí? Sim, bem rápido. Sobre a questão da descarbonização, eu acho que o índice que eu e o economista Giulio Guarini, da Universidade de Tuscia, na Itália, a gente está usando nos nossos trabalhos, é o índice de eficiência ambiental. Né? O que é esse índice de eficiência ambiental? Na verdade, é uma relação, quer dizer, é a quantidade de CO2 que você precisa emitir por unidade de PIB produzida. Tá? Então, o que você tem que fazer nos próximos anos é aumentar drasticamente a eficiência ambiental, ou seja, reduzir, né, a quantidade de CO2 por unidade de PIB. Isso envolve 2 transformações.
Uma que o Braulio já mencionou, que é na matriz energética. Quer dizer, você tem que passar para uma matriz energética que não seja baseada na combustão, né, de CO2, ou seja, coisas como foi aprovada ontem na medida provisória da Eletrobras, né, um dos jabutis, que é de você ativar em Santa Catarina, em uma região de Santa Catarina, uma usina térmica com base em carvão. Isso realmente comprova a minha tese que eu disse no início dos meus comentários, que o Brasil vive num universo paralelo. Tá? A gente está completamente fora do que está sendo discutido no mundo. A gente tem que ampliar de forma significativa a participação da geração de energia eólica e solar na nossa matriz energética. Tá? Isso pode ser feito também não só como uma política ambiental, mas também como política industrial. Ou seja, se o governo ele faz um pacote de investimentos, né, de 10, 15 anos na expansão da geração de usina eólica e de energia eólica e energia solar, você pode desenvolver, né, um processo de uma indústria nacional que vai fornecer os equipamentos necessários para produzir esse tipo de energia. Né? Quer dizer, atualmente, ainda a maior parte dos cataventos que a gente utiliza na geração de energia eólica é importada da Espanha. Já existe uma indústria nacional que produz isso, mas você pode aí, você tem uma avenida para reindustrializar, né, com base num programa de investimentos de longo prazo do Estado brasileiro na mudança da nossa matriz energética. Agora, o segundo eixo é a mobilidade urbana. Boa parte do CO2 emitido, né, ele vem dos automóveis. Né? Quer dizer, e aí é o nosso padrão de capitalismo, né, que é o capitalismo com base em automóveis, que é o capitalismo americano. A gente importou isso. Né? Então, você tem que investir pesadamente nos próximos 20, 30 anos em transporte público. Né? Com isso, você vai reduzir muito a emissão de CO2 nas grandes cidades brasileiras. Né? Então, a gente está falando de centenas de bilhões de reais de investimento. Tá? Isso não é... Achar que o mercado vai resolver isso, não vai. O que o mercado vai fazer, no máximo, é a ferrovia que vai levar minério de ferro de Minas Gerais para o porto para exportar. Isso não resolve o problema ambiental e também simplesmente reforça o padrão de especialização da economia brasileira em commodities, né, seja ela metálicas, como minério de ferro, ou não metálicas, como a soja. E mais um outro ponto que eu quero também chamar a atenção na questão da zeragem do CO2, né, é importante não só você emitir menos CO2, mas como também você capturar mais CO2 da atmosfera. Pois muito bem, quando você permite, né, que a agropecuária extensiva ela adentre a região amazônica brasileira, né, você está levando a redução da cobertura florestal, que basicamente vai reduzir a captura de carbono da atmosfera. Tá? Então, aí nós temos mais uma ligação entre a doença holandesa, nosso padrão de especialização, né, na produção e exportação de commodities, e a questão ambiental, que tem sido pouco explorada na literatura brasileira. Quer dizer, o nosso padrão de especialização, né, em produtos primários, na exportação de produtos primários, tem consequências do ponto de vista ambiental. Então, é absolutamente necessário para o desenvolvimento de longo prazo do Brasil que a gente reveja isso. Né? E tem que ser para ontem. Né? Se a gente continuar com a política que nós temos hoje com respeito à Amazônia, nós vamos perder a Amazônia porque o resto do mundo vai intervir. Né? Principalmente se continuar esse governo. Né? Se continuar esse governo, eu não tenho dúvida, tá, que ele vai entregar de bandeja a desculpa perfeita para a França, para os Estados Unidos intervirem na Amazônia. Tá? Enfim, eram essas questões que eu queria colocar. Muito obrigado e acho que foi um excelente debate. Ok, obrigado, Oreiro, obrigado, Braulio, pela excelente seminário, debate, muito rico. Né? Quando
eu gostaria de ter o Braulio de volta mais à frente, né, quando ele tiver já esse trabalho que ele está fazendo sobre a questão mais eleitoral, certamente vai interessar diretamente aqui a gente. E foi um prazer tê-lo, espero que seja a primeira de outras, né? Participações. Agradeço o Oreiro também, o Oreiro também não tinha, estava também planejando, né, trazer o Oreiro aqui várias vezes aqui para debater com a gente. Foi uma ótima ocasião, certamente voltará aqui também a discutir com a gente em outras ocasiões, e foi, inclusive, fazendo parceria junto com o Structuralist Development Macroeconomics Group, né, que é um grupo que tem crescido bastante também, né? Então, agradeço aí o Fabiano também, a parceria, mais uma vez, aí do NECOM, do GEP, a Ellen, que está aí também ajudando a nos organizar, a sua participação, né, também no debate, Pedro Lange, doutorando do IESP, também do GEP, que tem nos ajudado, e, enfim, agradeço a todos aqui que assistiram a esse seminário. Encerramos por aqui hoje. Fabiano, quer falar alguma coisa? Sim, achei também o seminário excelente, uma grande honra aí ter o Braulio e o Oreiro hoje, acima da expectativa, que a expectativa era alta, mas assim, né, acho que foi bem denso. E a gente tem os nossos colóquios, né, de final de ano, né, de política e economia, né? Teremos esse ano, teremos no ano que vem, depois das eleições, então esses assuntos permanecem e desde logo estão convidados aí para participar. E também queria agradecer a Mariane, né, pela logística de novo aqui dos nossos seminários. Obrigado.